gente, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o contexto de surgimento da sociologia e hoje o tema a ser tratado nesse vídeo é o positivismo, teoria desenvolvida pelo fundador da sociologia, o Auguste Comte. Então vamos à aula. Então aqui eu fiz um mapa mental para que a aula ficasse mais clara. Então vamos ao positivismo. O Auguste Comte, o pai da sociologia, inaugurou a sua filosofia positivista, sua ideia positivista, teoria do positivismo, com o lançamento do livro Curso de Filosofia Positivista em 1842. Nesse livro, ele defendia a ideia de que a história é teleológica, e não vamos confundir teleologia com teologia. Uma história teleológica é aquela que segue um caminho de evolução até atingir uma finalidade, um fim, sendo esse fim o estágio mais perfeito e evoluído da história. Então, a gente pode considerar que uma história teleológica é aquela que evolui até atingir um estágio de auge, ápice de perfeição. E aí o Auguste Comte, dividia a história em 3 estágios principais. O primeiro estágio é o teológico. Nós consideramos, pela teoria do Auguste Comte, que a primeira etapa da história é a teleológica. Nessa etapa, as pessoas, a população em geral, os povos, explicavam o mundo pela religião. Então, o filtro que as pessoas usavam para olhar para o universo e compreender algo era sempre pela religião. Então, à medida que a religião fosse superada, a sociedade estaria mais próxima de alcançar a segunda etapa teleológica, a da metafísica. Para Auguste Comte, a segunda etapa, metafísica, é mais avançada que a primeira, sendo a primeira considerada mais atrasada. No estágio da metafísica, a filosofia seria a regente do mundo, então a sociedade explicaria e compreenderia o universo através da filosofia. E aí, para o Comte, a sociedade pioneira a alcançar o estágio metafísico foi a europeia. Para ele, a Revolução Francesa representava um salto do primeiro estágio religioso para o segundo estágio filosófico, e daí vem a visão eurocêntrica do Auguste Comte, porque ele acreditava que, por ter sido a primeira a alcançar o estágio metafísico, a etapa metafísica, a Europa era o continente mais avançado e evoluído do mundo. Por fim, temos a etapa positivista, que é o suprassumo da história humana. Nessa etapa, o mundo seria explicado através da ciência, e também a religião e a filosofia seriam ambas superadas. E aí, para ele, o pensamento da sociedade positivista seria um pensamento direto, pragmático, técnico, completamente de cunho científico. E aqui vale uma observação. A ideia de que a história é teleológica e segue uma escadinha de progresso já foi deixada de lado porque hoje não mais a religião está associada ao atraso e também se sabe que a ciência tem o seu lado dogmático, assim como a religião, e também tem o seu lado incerto, assim como a filosofia. Hoje, consideramos válidas todas as formas de racionalidade, não exatamente tendo a ciência como necessariamente a mais certa em todas as ocasiões. Mas, voltando para o pensamento do Comte, aqui na terceira etapa haveria o domínio total da ciência e no plano material a indústria alcançaria o seu máximo desenvolvimento. Também nessa etapa haveria a expulsão dos políticos metafísicos, ou seja, políticos filosóficos falaciosos, e vigoraria a ditadura
republicana tecnocrática. Se é republicana, é voltada para o bem comum da população, e se é tecnocrata, é uma ditadura liderada por homens ligados à ciência. E por fim, o último tópico, para resumir uma sociedade positivista, a melhor sociedade possível, na visão de Comte, o governo, a ditadura, deveria assegurar um ensino laico, gratuito, público e universal que garantisse o domínio da ciência no pensamento dessa sociedade. Então essa é a sociedade perfeita, o modelo ideal para qual todas as sociedades deveriam se encaminhar. Lembrando que hoje consideramos que essa concepção teleológica de história não seria aplicável para todo mundo, para os outros continentes que não fossem a Europa, porque quando o Comte construiu essa ideia, ele estava pensando só no continente europeu. Ele tinha uma visão eurocêntrica. Mas, no século XIX, o positivismo ganhou muita força e foi amplamente disseminado, principalmente aqui no Brasil. Os principais brasileiros influenciados pela ideologia positivista foram os militares, e a nossa bandeira carrega o resumo do lema positivista, que é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. E o que essa frase para o Comte significaria? Amor como princípio das ações individuais e coletivas, a ordem, classificada como a conservação do bom, do belo e positivo, o progresso seria o desenvolvimento, aperfeiçoamento e manutenção da ordem, e esses três elementos garantiriam a evolução até o estágio positivista. E agora que a gente já falou um pouquinho do positivismo, eu imagino que vocês estejam se perguntando onde a sociologia está nisso tudo? Onde a sociologia se enquadra nesse contexto? Então, para o Comte, deveria existir uma ciência das humanidades que estudasse a sociedade a fim de reconhecer problemas, encontrar problemas e arranjar soluções práticas a esses problemas, e assim a sociedade poderia evoluir até atingir o estágio positivista. E ele acreditava que essa ciência precisaria ser objetiva, ter um método científico, um objeto de estudo. O objeto de estudo seria o indivíduo e a sociedade. E para ele é como se a sociologia estivesse para a sociedade, assim como a física está para a natureza, para o cosmos, enfim. E aí é daí que vem o nome física social. Para o Comte, o termo sociologia ainda não existia, e sim uma física social. E aí, pensando na física, nas ciências da natureza, o Comte pensava que, como a física conhece as leis da natureza, a sociologia, a física social, deveria conhecer aquilo que ele chamava das leis imutáveis da vida social. Ele acreditava que a sociedade, assim como a natureza, assim como o planeta, assim como o universo, também era regida por leis imutáveis. E assim, se você conhece as leis, você consegue identificar os problemas nessa sociedade e garantir a ordem, e então, portanto, o progresso em direção à etapa positivista da história. O reconhecimento, a compreensão da lógica da sociedade permitiria a consolidação de uma sociedade positivista. E aí, para o Comte, sendo a física social uma ciência objetiva, o indivíduo que fosse estudar a sociedade precisaria se distanciar dela, ter uma visão imparcial da sociedade, não uma visão engajada com os problemas, e sim algo mais distante, como se ele não fizesse parte daquela sociedade.
Mas é impossível alcançar a imparcialidade total quando se estuda a sociedade, porque, querendo ou não, todos nós estamos inseridos no meio social. Então, como a gente já definiu que a física social tem que se utilizar do método científico, né? Que seria a observação, formulação de leis para entender cientificamente o funcionamento, as mudanças da sociedade e direcionar essa sociedade para o melhor estado possível, o Comte justificava que a física social demorou tanto para ser criada, para surgir, porque antes deveria ser estruturada uma hierarquia. Então ele meio que formulou uma pirâmide das ciências. Para o Comte, essas ciências que estariam nessa hierarquia deveriam antes se desenvolver para então sustentar o surgimento, a formulação da física social. E aí, por exemplo, a matemática, sendo a primeira a ter surgido na concepção de Comte, seria a base para a construção das demais. E aí, por conseguinte, a última, a penúltima no caso, também daria base para a última surgir. E a última seria a física social. Então, para ele, estruturando a hierarquia dessa forma, a física social seria a ciência mais complexa de todas. E aí, para que ela surgisse, era preciso que as demais se desenvolvessem antes, para que dessem base e sustentação a esse conhecimento. Então, relacionando a física social, a sociologia que estuda as leis da sociedade, com o lema positivista, no entender de Comte, a sociedade apresenta duas leis fundamentais, que seriam a estática social e a dinâmica social. E, de acordo com a lei da estática social, o desenvolvimento só pode ocorrer se a sociedade se organizar de modo a evitar o caos, a confusão. E uma vez organizada, porém, ela pode dar saltos qualitativos, pode alcançar avanços científicos, e nisso consiste a dinâmica social. Essas duas leis são resumidas no lema Ordem e Progresso que a gente já viu. Bom, gente, então é isso. Nesse vídeo eu tentei resumir um pouquinho das ideias principais de uma figura tão importante para a sociologia, que foi o Auguste Comte. E eu espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos um pouquinho da teoria dele. Então nossa aula acabou. Obrigada pela sua atenção. Bons estudos e até a próxima!